Olá, bem-vindo todos vocês. É um prazer, um privilégio mais uma vez poder compartilhar da palavra de Deus com vocês, poder se sentir assim diante desse amor, diante dessa verdade que a palavra de Deus nos traz. É um prazer também, um privilégio ter sempre você aqui nos ouvindo e também querendo se debruçar, querendo ouvir mais da palavra de Deus. Hoje nós estamos começando mais uma série, a série Eu Creio e Agora, uma série que a gente pretende tratar de coisas que são elementares, que são básicas para a nossa relação com Deus, para a relação de qualquer homem com Deus. E hoje nós vamos introduzir essa série que tem como base um livro que talvez seja muito bom que você também pudesse ler esse livro. É um livro que vai trabalhar em mandamentos para que a gente possa, página por página, ir acrescentando algumas coisas na nossa vida. Então, o livro que a gente se baseia para essa série é um livro que tem como tema O que Jesus espera de seus seguidores. E nós pretendemos então, nessa série, trabalhar um pouco sobre essa pergunta, o que Jesus espera dos seus seguidores, e tentar responder aqui de alguma forma, de forma simples, de forma clara, aquilo que Jesus de fato espera daqueles que são seus seguidores ou que querem seguir a Ele. Hoje nós vamos iniciar pensando que a resposta para essa pergunta, uma resposta inicial seria transformação interior. Então a gente hoje vai falar sobre transformação interior. Domingo que vem nós vamos falar sobre esse movimento interior que o Senhor espera que aconteça e exige que aconteça na nossa alma. E assim nós vamos passar esse mês trabalhando sobre essa pergunta, tentando responder para que a nossa vida cristã possa ser de forma mais clara, mais simples, a vida que Jesus de fato espera de cada um de seus seguidores. No domingo que vem, domingo dia 9, nós teremos a Big Life aqui com a gente, pela manhã, ainda tratando sobre esse tema, e teremos a Kensington, o time da Kensington estará aqui com a gente também tratando sobre esse tema, e eu convido você também a estar aqui, tanto no domingo de manhã como no domingo da noite. Teremos um tempo aqui bastante especial. A transformação interior, então, eu quero pensar com você sobre esse tema, e dentro de transformação interior, eu queria pensar um pouco sobre o que a igreja espera, e aqui igreja entre aspas, espera dos seguidores de Jesus, porque necessariamente o que a igreja espera não é o que Jesus espera. Logo, quando a igreja está esperando de alguém o que Jesus não espera, ela ainda precisa caminhar um pouco mais para de fato ser igreja de Jesus. Então, por isso as aspas aqui. O que muitas vezes a gente quer então dizer é que muitas vezes a religião, as experiências humanas, elas fazem algumas exigências para nós que Jesus não fez, que Jesus não espera, e isso mais atrapalha a nossa vida do que facilita, ajuda, fortalece a nossa caminhada com Cristo. Então eu queria pensar aqui em duas coisas pelo menos. Muitas vezes é colocado para a gente de que nós precisamos deixar o mundo, e o que eu quero dizer com isso é algumas atitudes externas como pré-requisito para que a gente então possa seguir Jesus. Deixa o mundo. Então é aquela ideia de que você precisa se desconectar completamente da sociedade, se desconectar completamente do mundo. Se você tinha amigos que não eram cristãos, você tem que deixá-los. Se você frequentava lugares que não cristãos frequentam, você também precisa parar de frequentar, porque o que rege essa caminhada com Jesus, bem entre aspas, são puramente atitudes externas. Como se Jesus, ao olhar para os seus discípulos, só conseguisse ver aquilo que está ali no seu exterior. Então, a ideia aqui é que a experiência meritocrática é que rege a nossa experiência com Cristo.
Eu caminho de tal forma e me torno então merecedor, eu ganho méritos, eu ganho bônus, eu ganho pontos para poder caminhar com Jesus. Basicamente, isso só desvia, só nos afasta de uma experiência genuína com Jesus Cristo, de uma experiência genuína com aquele que nós admiramos, queremos nos submeter, mas colocamos alguns critérios que não foram colocados para ele. É uma experiência meritocrática. Segunda coisa, é uma fé cega. Então, aqui o resumo disso é uma ignorância manipulável. Não sei se você já ouviu que a fé é um salto no escuro. Fé é você fechar os olhos e acreditar, e vai. Isso é fé cega. A fé que Jesus espera dos seus discípulos não é uma fé cega. Não é uma ignorância que se manipula. E o que tem se visto é que muitas vezes, entre aspas, a igreja espera dos seus seguidores uma fé cega, uma ignorância manipulável. A gente consegue fazer com que as pessoas sejam manipuladas facilmente para atender aos objetivos de uma determinada denominação, de uma determinada instituição, e isso nós vemos nos nossos dias de forma cada vez mais avassaladora. Tanto a experiência meritocrática como uma experiência alienante é o que a gente tem mais visto nas igrejas espalhadas a cada esquina que se monta, que se acontece no nosso país. O que normalmente então se vê são experiências meritocráticas, pessoas que acreditam que pelo esforço dela, pelo mérito dela, elas podem caminhar com Jesus, elas podem ter algum mérito diante de Deus e bônus diante de Deus, ou então uma experiência alienante, pessoas que não entendem muito bem o que está acontecendo, mas ela crê. Ela não entende absolutamente nada, mas aqui é uma questão de fé. Você tem que acreditar e pronto, e vai em frente. Aí nomeia-se essa experiência alienante como a experiência do mistério. Já ouviu isso? É alienação pura. Você não entende, não tem lógica, não tem propósito, não tem sentido algum de caminhada, mas eu tenho que crer. Por quê? Porque agora eu já estou facilmente manipulado. Eu acreditei nessa experiência manipulante, nessa fé cega. Então, agora é só crer, vá em frente. Qual o contraponto disso? Jesus coloca então como necessidade para ser seu discípulo duas coisas básicas. E é isso que a gente está chamando hoje aqui de transformação interior. Duas coisas elementares: novo nascimento e arrependimento. Veja, isso não está aqui se tratando sobre exterioridade, isso não está tratando aqui sobre a ignorância, sobre fechar os olhos e ir, não está tratando que você não pode ouvir o que Jesus, o que a palavra, o que o pregador, o que a igreja está dizendo, e você não pode ter interrogações. É preciso tê-las. É importante que se tenha, porque Jesus, nem o Senhor Deus, desde que criou céus e terra, esperou do ser humano ignorância manipulável. Ele nos criou para relacionamento real, verdadeiro. Ok, então vamos considerar que a hipótese aqui é: eu creio. E agora? O que é que eu faço? Como é que esse negócio se dá? Então eu queria colocar aqui para você algumas questões que Jesus trabalha com um mestre da lei, um cara que conhecia o Velho Testamento, conhecia as Sagradas Escrituras, conhecia a Palavra de Deus. João capítulo 3, há alguns versículos aqui
eu recortei porque o diálogo é longo, mas eu quero trabalhar um pouco aqui com você. Dentro de nascer de novo, então, lembre-se, a gente colocou aqui duas coisas, nascer de novo e arrependimento, como essa experiência interior. Dentro de nascer de novo, Jesus tem uma conversa então com Nicodemos, e o texto diz assim: em resposta, Jesus declarou, Nicodemos visita Jesus de madrugada e traz ali algumas questões de seu coração, da sua mente. Nicodemos vai de madrugada até Jesus, porque ele é um mestre da lei e não pegava muito bem com que um mestre da lei estivesse indo a pegar conselhos com Jesus Cristo. Afinal de contas, os mestres da lei o perseguiam também. Jesus então diz assim a Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E mais uma vez, Nicodemos pergunta a Jesus sobre essa história de nascer de novo. Como é que se dá isso? Ele foi para a literalidade da coisa, ou seja, eu vou voltar depois de velho ao ventre da minha mãe? E aí Jesus responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então aqui está tudo respondido. Agora Nicodemos captou a mensagem? Não. E aí a conversa ainda se estende e Jesus diz: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo, que vocês nasçam de novo. E no versículo 10 disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Observe então que eu coloquei aqui bem grifado, em negrito, sublinhado, para que você se pergunte e perceba aqui essa pergunta de Jesus. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Por que dessa pergunta de Jesus? Por que Jesus está fazendo essa pergunta a um mestre que conhece as Sagradas Escrituras, que não é um ignorante? Ele não está chegando para tratar com Jesus numa total ignorância ou uma ignorância manipulável, mas ele conhece os textos bíblicos. Então aqui eu queria pensar com você uma primeira coisa, é que Deus já havia prometido dar um espírito novo ao ser humano. Observe, se Nicodemos é um profundo conhecedor do Antigo Testamento, e na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, o próprio Deus já havia prometido dar um novo espírito ao ser humano, fazer com que a mudança desse ser humano viesse de dentro para fora. E aí o texto aqui é o texto de Ezequiel, um texto profundamente conhecido pelos judeus. Não é um texto dos menos lidos por eles, mas um texto importantíssimo nas Sagradas Escrituras. O texto diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Veja, isso não é uma transformação externa, ok? E aí Jesus diz: eu vos purificarei. Quem é que vai purificar o ser humano? É o próprio Deus, não é o ser humano por si próprio. De todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, darei a vocês um quê? Um novo coração, um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Quem é que vai fazer o ser humano obedecer aos decretos, agirem em conformidade com a palavra de Deus e obedecerem fielmente às leis e à palavra do Senhor? Quem é que vai fazer isso? É o Senhor Deus quem faz. É o Senhor Deus que prometeu fazer isso. Jesus faz então essa pergunta a Nicodemos, porque o texto das Sagradas Escrituras já havia revelado sobre isso. Ora, você é mestre em Israel e está fazendo essa pergunta? Você nunca ouviu falar sobre isso? O Senhor Deus já havia dito: a transformação, o nascer de novo, acontecerá com todos aqueles que Deus o chamar para segui-lo.
É o Espírito de Deus que faz essa transformação no interior. Então, a palavra de Deus já havia tratado sobre a água e sobre o Espírito, que seriam aquilo que nos transformaria interiormente. Novo nascimento. Então Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito, não vai poder entrar no reino de Deus, não vai poder enxergar as coisas do jeito que elas de fato precisam ser enxergadas. Então ele usa dizendo que não pode entrar, mas também não pode ver. É impossível aos olhos humanos conseguir enxergar o reino dos céus, a vida, a existência, todas as coisas de forma clara, como Deus quer que ele enxergue, sem que o Senhor mesmo coloque dentro de cada um o seu próprio Espírito e os purifique de suas impurezas e os faça nascer de novo, que não é voltar ao ventre materno para nascer uma segunda vez, mas é um nascimento que é da alma, um nascimento que é interior. É uma transformação que acontece no nosso ser, que não é provocada por atitudes externas nossas, mas são provocadas pela ação soberana de Deus em nos dar do seu Espírito, nos convencendo daquilo que é as suas Sagradas Escrituras. Esse é o motivo da pergunta que Jesus faz a Nicodemos. Isso é o que Jesus está querendo tratar aqui, quando diz a Nicodemos, você é mestre e não está entendendo esse negócio? Mas dentro dessa promessa, então, queria que você não perdesse aqui esse contraponto. O que a igreja espera, muitas vezes, e aqui igreja entre aspas, ou seja, essa religiosidade, essa experiência meritocrática, que é uma experiência meramente religiosa, são essas atitudes externas. Mas o que Jesus coloca, então, o segundo contraponto, como necessário, é novo nascimento. O Senhor é que age primeiro. O Senhor é que nos dá do seu Espírito. O Senhor é que faz com que os nossos olhos olhem para as suas leis e para a sua Sagrada Escritura e comece a enxergá-las como profundamente importante para a nossa vida, fundamental para a nossa vida. Não tem como se viver sem ela, e isso é uma ação do Espírito de Deus. Quando o Senhor Deus não promove esse novo nascimento, não há como o ser humano olhar e enxergar de fato o que o Evangelho está nos revelando. Então, indo para frente, há um segundo motivo aqui pela pergunta que Jesus faz a Nicodemos. Jesus e Nicodemos conheciam os mesmos textos das Sagradas Escrituras. Observe, não está se tratando sobre uma experiência meritocrática. Jesus trata sobre o que as Sagradas Escrituras já havia revelado como uma ação de Deus que promove transformação interna. Ok? Mas Jesus e Nicodemos estão aqui então conhecendo os mesmos textos. É uma conversa de dois mestres na lei. Jesus conhece profundamente, mas Nicodemos também conhece profundamente. Jesus não está tratando com um neófito, Jesus não está tratando com um ignorante nas Sagradas Escrituras. Então, por isso o tipo do diálogo, por isso as questões que Jesus está colocando e por isso a pergunta. Nicodemos, você não é um ignorante nesse negócio. Eu não estou aqui tentando te manipular. Eu não estou tentando aqui deixar a sua cabeça confusa para que você então ceda e faça assim, então tá bom, vamos ver. Vamos seguir esse negócio. Então observe, Jesus está trabalhando dentro do que Nicodemos conhece e deveria entender. E aqui existe uma grande diferença. Entre o que Nicodemos conhece como texto sagrado, mas o que ele está entendendo, existe um abismo profundo, imenso. O que muitos de nós, muitas vezes, caminhamos nesse conhecimento do texto, da letra, mas nos perdemos na compreensão do que esse texto das Sagradas Escrituras de fato está nos ensinando.
Então observe, o que a igreja espera é uma ignorância manipulável, mas Jesus trata com Nicodemos dentro de um conhecimento, mas ele estabelece aqui uma necessidade, é essa revelação do Evangelho. Porque conhecer o texto das Sagradas Escrituras não é conhecer a revelação do Evangelho que está presente nas Sagradas Escrituras. Você pode responder a esse texto das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, simplesmente abraçando, aceitando, reconhecendo e tomando para a sua vida, mas você pode rejeitar esse texto também. Você pode dizer, não, eu não quero, não, eu não acredito. Essa é uma forma de rejeitar. Mas existe uma outra opção em rejeitar o texto. É abraçá-lo, é segui-lo, é querer esse texto, mas ao mesmo tempo para realizar o que você quer. Não com o entendimento claro do que o Evangelho está nos trazendo, mas para tentar alcançar uma boa vida, para tentar alcançar méritos, para poder ser aceito diante de Deus. Então observe, Jesus estabelece que a revelação do Evangelho precisa ser clara ao nosso coração. Não adianta abraçar as Sagradas Escrituras sem entender qual a mensagem profunda que ela está trazendo para nós, que é Deus nos aceita e por isso nos transforma interiormente, e por sermos aceitos diante dele e ele nos transformar em nossa natureza, nós passamos a responder positivamente em gratidão àquilo ali, ao que ele fez, e não para tentar ser aceito por Deus. Essa experiência manipulável, essa experiência que é meritocrática, mas que no final das contas põe jugo sobre nossas costas e nos faz viver uma experiência religiosa opressora muitas vezes, uma experiência religiosa que nos manipula tanto que quando nós não conseguimos alcançar os objetivos que nós tínhamos colocado para alcançar, nós nos frustramos tão profundamente que a opção que temos é então nos afastar completamente. Não há escolhas, a coisa é tão opressiva que então, quando a gente percebe que não consegue atingir aquele nível, a gente se afasta, a gente deixa. Mas quando a revelação do Evangelho nos alcança, não apenas as leis e a moral das Sagradas Escrituras chegam para nós, nós então passamos a entender que é uma transformação interior que Jesus coloca como necessária na nossa vida para seguirmos a Ele. Ok. Segundo ponto então, nós tratamos sobre novo nascimento. Uma segunda coisa e última que nós vamos colocar aqui hoje é que Jesus coloca como necessário arrependimento. Nascer de novo e arrepender-se. Observe, eu coloquei aqui duas questões que a gente precisa entender para a gente poder caminhar sobre arrependimento. A palavra arrependimento no grego é a junção de duas palavras. E uma que significa meta, ela traz uma ideia de movimento. Alguém que se muda, uma coisa que é mudada de lugar, transformada, transferida de um lugar para o outro. A segunda palavra que vai dar então o sentido completo da palavra grega para arrependimento, traz uma ideia de mente. Não apenas a mente, mas também os seus pensamentos. É aquilo que a mente pensa, aquilo que a mente produz, aquilo que a mente constrói. E nesse sentido, envolve tudo o que seja percepção de mundo, percepção de si mesmo, percepção de Deus, percepção de toda uma existência. Nada está escapando disso aí. É o que a mente consegue compreender de tudo. E as disposições dela. As disposições, então, que a partir dessa percepção e compreensão, a mente humana vai conseguir se dispor a fazer. Ok? E os propósitos, então, que ela estabelece por causa desse movimento. Você percebe o mundo, você entende o mundo de alguma forma, você então estabelece
disposições pela percepção que você tem, e aí você vai estabelecer alguns propósitos diante da disposição da sua mente, da natureza da sua mente. Então, arrependimento é essa mudança, é essa transferência de lugar da mente humana. Quando então a palavra de Deus nos chama ao arrependimento, ela está nos chamando para uma mudança de mente, mudança de percepção do mundo, da existência, de si mesmo, de Deus, mudança das disposições da nossa mente, mudança daquilo que a gente tem como propósito na nossa vida, por causa da maneira como a gente compreende a vida e percebe a vida. Vamos para frente. Olha o que Jesus então coloca aqui. Lucas capítulo 5, ele diz: eu não vim chamar justos. Eu não vim chamar pessoas que estão estabelecendo uma experiência meritocrática na vida. Eu não vim chamar pessoas que olham para as suas atitudes e veem tão certas e tão corretas na vida que elas se julgam justas, perfeitas, não precisa de nada. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Isso é o que Jesus coloca como condição sine qua non, básica, para seguir a Ele, a mudança da mente. Ele veio chamar pecadores e Ele veio para os pecadores, para que os pecadores possam então enxergá-lo, ouvi-lo, entendendo a mensagem que Ele trouxe, para que então nós nos arrependamos, nós possamos mudar a nossa mente. Lucas capítulo 13, então, há mais alguns detalhes aqui quanto a esse arrependimento. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Os galileus aqui que estão sendo citados na história eram pessoas que tinham sofrido aqui algumas atrocidades na vida, aberrações de fato, numa experiência religiosa, como condenação por pecados que eles tinham cometidos. A questão aqui é levantada para Jesus como se aquilo que os galileus sofreram ali é porque eles eram ruins demais, é uma condenação pelo muito pecado deles. E aí a resposta de Jesus é: vocês estão pensando que eles eram mais pecadores do que todos os outros? Por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Isso é experiência meritocrática. Isso é religiosidade plena. É a gente achar que fulaninho de tal, porque ele comete atrocidades, ele é mais pecador do que eu. É a gente achar que fulaninho de tal, porque ele viveu e fez e tal, bababá, ele prejudicou pessoas assim, o mal se estabeleceu, ele é a própria encarnação do mal, ele é pior do que eu. Por quê? Porque eu tento fazer tudo certo. Isso é mérito puro. Então a resposta de Jesus é: eu lhes digo que não. Mas ele não para aí. Observe. Mas se não se arrependerem todos, sem exceção, todos, vocês também perecerão. Sem arrependimento, não importa no nível de pecado que a gente vai estabelecendo na vida, se o de fulano foi crescendo e o meu está indo devagarinho. Se não houver o arrependimento, quem vai morrer mais e quem vai morrer menos? Todos igualmente perecerão. A balança de Jesus não pesa como a nossa. Ela tem critérios do reino dos céus, que não são os critérios das nossas justiças humanas.
que sempre julga em comparação com o que nós mesmos já estabelecemos, mas julga diante da retidão e da santidade pura, eterna e santa de Deus. Se não houver arrependimento, todos igualmente perecerão. Então vamos para frente. Definindo então, arrependimento não é um novo modo de agir. Ok? Isso é o que muitas vezes as igrejas esperam. Você muda agora a sua roupa, você dá graça e paz. Você dava bom dia antes, mas hoje você só dá graça e paz. Não é assim? Arrependimento não é um novo modo de agir, um novo modo de falar. Agora eu uso palavras mais elaboradas. Pelo contrário, é a transformação interior que produz frutos do novo modo de agir. Se o modo de agir ele não é fruto de uma ação interna, um testemunho interno, um convencimento interno do Espírito de Deus agindo em meu ser, me convencendo do meu pecado, da falta da justiça que existe em mim e do juízo que se estabelecerá sobre a minha vida, se esse Espírito não fizer isso dentro de mim, não adianta, isso não é arrependimento. É psicologia pura, é tentar transformar o comportamento das pessoas. A gente condiciona elas, vai fazendo com que elas comecem a adquirir novos hábitos, para que os novos hábitos possam transformá-las. Isso não é experiência com Deus, não é seguir Jesus. É querer autorrealização e autossatisfação. Eu faço, me sinto melhor, e aí eu acho que Deus também está se sentindo melhor. Mais do que tudo, eu torno Deus a minha imagem e semelhança. Isso é mitologia pura. É a construção de deuses conforme aquilo que a gente se entende como ser humano. Então o arrependimento surge da nova percepção de pecado. O arrependimento então vai fazer com que nós possamos perceber o pecado como uma ofensa contra Deus. Falamos aqui em outras mensagens. O pecado é antes de tudo uma ofensa contra Deus. Observe que muitas vezes a gente concebe a nossa experiência de seguir a Jesus como uma experiência meramente de relacionamentos uns com os outros. E muitas vezes nós nos esquecemos que, antes de tudo, pecado diz respeito à sua relação com Deus. Veja o que Jesus coloca na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, eu já vou pegar ali o fim da parábola. E o filho, então, depois de perceber a vida que tinha levado, se afastado do pai, vivido do jeito que queria viver, licenciosamente, a resposta dele ao perceber a situação de vida em que ele estava é: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Você percebe o que é uma reaproximação genuína de Jesus? O que é chegar diante de Jesus de forma genuína é entendendo que não existem mais méritos em nós. Absolutamente. Não somos dignos. O meu pecado fere ao Senhor e somente ao Senhor. E é por isso que eu não posso chegar diante do Senhor com o peito cheio, como se eu tivesse construindo alguma coisa que me possibilitasse essa aproximação, ou como se me desse algum benefício para a vida. Mas a palavra é: pequei contra ti somente, contra os céus.
Não sou digno de ser chamado teu filho. Querido, isso é o que sustenta, antes de qualquer coisa, a nossa caminhada todos os dias com Jesus. Todos os dias, do início ao fim da nossa vida. Se essa disposição, se essa percepção, essa convicção não for a que rege o nosso coração todos os dias, a única coisa que vai acontecer é distanciamento de Jesus e uma aproximação de uma religiosidade que vai tornar cada vez mais a vida sem graça, que vai tornar a vida cada vez mais amarrada, aprisionada dentro de um ciclo que nós construímos e que nos sufoca depois. É preciso ter o arrependimento constante, a consciência constante da indignidade que existe em nós para se aproximar de Deus. Mais para frente, para que a gente então conclua, arrependimento significa experimentar uma mudança da mente para que possamos ver Deus como verdadeiro, belo e digno de todo o nosso louvor e obediência. Todo. E talvez a maneira como você tem enxergado ao próprio Deus esteja refletindo uma experiência de religiosidade e não aquilo que Jesus de fato espera dos seus discípulos. Algumas decisões então breves para que você entenda que você precisa tomar diante disso. Deixar a experiência meritocrática. Isso não é caminhar com Jesus, isso não é o que Jesus espera de você e estabelece como necessário. Deixe isso de lado, deixe isso para trás. Não existe caminhada com Jesus dessa forma. Segundo, deixa a experiência alienante. Caminhar com Jesus é uma caminhada de honestidade, de conhecimento, em que você coloca suas dúvidas reais, em que você coloca suas perguntas de forma desprovida de qualquer resistência, mas você faz as perguntas e você encontra as respostas, que é a revelação que o Evangelho vai fazer ao seu coração. Mas é preciso essa experiência que busca o aprofundamento do conhecimento daquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Não tem esse negócio não, mistério, não está lá revelado. Está na palavra de Deus. O Evangelho nos foi trazido, sim. Em último lugar, então, eu queria colocar aqui como esse convite de Jesus, que é essa transformação interior. Venham a mim. Porque ir a Jesus não é uma experiência estereotipada. É uma experiência de um coração que se arrependeu, que nasceu de novo. Então esse coração se curva e vai até Jesus. A transformação interior, então, Jesus diz que é: venham a mim. Porque naturalmente o ser humano não quer ir até Jesus. Na nossa natureza, na mente natural, nós não queremos ir àquilo que Jesus coloca para nós. E à pessoa bela, amorosa, santa de Jesus. Mas esse é o convite dele. Por que ele nos convida a isso? O texto então nos diz: todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, que não é o jugo dessa experiência meritocrática. Não é o jugo dessa experiência manipulante que muitas vezes está se vivendo como religiosidade pura. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque ele transforma a alma da gente, o nosso interior. Que essas palavras possam de fato produzir no seu coração e no meu coração a transformação que a gente de fato precisa. E que esse tempo que tivemos aqui
ouvindo essa palavra, seja de fato de profundo proveito para a sua caminhada com Jesus. A sua caminhada com o povo de Deus que quer seguir ao que Jesus coloca como necessidade para ser seu seguidor. Deus abençoe a todos nós nessa caminhada de seguir Jesus.